necessita, né, que é o previsto. Tá bom, queridos? Amém. Amém? Meus irmãos, boa tarde mais uma vez, aqueles com quem eu não falei, tá? A alegria está aumentando o número de mulheres hoje. Não sei se é coincidência ou não falar sobre mulher hoje. Também sobre mulher. Não existe coincidência. Então está aumentando o número de mulheres, né? E também, na segunda-feira eu ia trazer essa palavra, mas aí o Rodrigo acabou dando outro encaminhamento, e foi uma palavra muito boa na segunda-feira, para aqueles que estiveram aqui, que eu acho também, viu, que teve muito a ver com o que eu ia falar e com o que eu vou falar, né? Que tem a ver com reconhecimento, reconhecer pessoas. E o Rodrigo fez isso, né? Reconhecendo cada um, né? Identificando as dificuldades de cada um de nós e alguma característica, né? Quem estava aqui lembra, né? Então tem um pouco a ver realmente com aquilo que eu ia falar e que eu pretendo falar aqui hoje com os queridos irmãos. Bom, todos nós aqui gostamos de filmes, né? Filmes. E hoje em dia com as Netflix da vida, assistir em casa, com a esposa, com os filhos, está bem confortável, né? Não tem mais que ir para shopping, para cinema, enfim. E no final do filme, o que é que aparece lá? Acabou o filme, o que é que aparece? Os créditos. Um monte de letrinha lá, né, gente? A gente nem repara muito, na verdade. Aqueles letrinhas ali. Quem é que fica lendo aquela letrinha ali? Caramba, fulano, pô, cigano. Mas tem aqueles créditos. O que é que dizia aquilo lá? Reconhecimento. Agradecimentos. Há um monte de gente que trabalhou naquele filme. A gente só fica com a imagem do ator principal, a atriz, né? Talvez o diretor um pouquinho. Mas você vê, se você reparar, dependendo do filme, a quantidade, às vezes é 3, 4 minutos de... É muita gente que trabalha para que aquela película, aquele filme chegasse até a gente, né? Muita gente trabalhando nos bastidores que não vai ser reconhecida. Foi ali, mas no dia a dia ninguém vai reparar o nome daquelas pessoas, né? Assim acontece na igreja também, na igreja de Cristo, né? Alguns aparecem mais, outros menos, outros nunca vão aparecer, não é verdade? E a gente, né, nós temos uma tendência, já foi falado isso aqui, a gente aprende muito com a meritocracia, que todo mundo tem que receber um mérito, né? Todo mundo tem que aparecer. Reconhecer as pessoas é positivo, é importante, eu procuro sempre fazer isso com as pessoas, em casa, na igreja, as pessoas gostam de ser reconhecidas. O problema é que às vezes com esse reconhecimento, a gente pode ficar orgulhoso. É muito fácil se orgulhar quando a gente é reconhecido, leva um tapinha nas costas, né? Eu até mesmo, antigamente, eu tinha prática de chegar para os pastores. Pastor, que pregação maravilhosa e tal. Depois eu aprendi que isso é perigoso, né? Porque o pastor pode achar, acabar achando, poxa, realmente, né? Eu posso estar ajudando meu irmão a ficar orgulhoso, né? Então, até nisso eu tenho me policiado. Então, a gente tem que procurar ali o equilíbrio, né? Reconhecer, mas sempre achando que aquela pessoa é pecadora como você e a palavra é a principal, não o instrumento que foi o pregador, que foi a pessoa. O apóstolo Paulo, ele faz isso. Interessante. Eu lendo a carta aos Romanos, algum tempo atrás, me deparei com um personagem, ou uma personagem, que até então eu já tinha lido 500 mil vezes, nunca tinha reparado, pô, quem é essa mulher? Aí fui tentar estudar um pouco mais, aprender quem era essa mulher, que aparece aqui na carta aos Romanos, né? E a gente vai ler um trecho, e eu queria que os irmãos abrissem então a palavra, está lá em Romanos 16. A gente tem aqui estudado algumas coisas, né, da carta de Romanos. A gente fala carta, né, mas por causa do gênero literário, né? Mas quando você lê, estuda, se aprofunda em Romanos, meus irmãos, não sei se quem aqui já teve esse privilégio, acho que alguns, né? Você vê que é uma riqueza muito grande, né? Carta de Romanos é um livro, é um tratado, é uma obra fantástica. Grandes homens de Deus da história foram impactados, se converteram por intermédio da carta aos Romanos, né? Eu cito aqui só alguns. Agostinho, o famoso Agostinho, né? Um homem já religioso, né? Religioso, já era padre, bispo, sei lá, mas vivia angustiado, vivia em crise existencial e não entendia muitas coisas. E uma certa feita se deparou com um texto de Romanos e Deus tocou no seu coração e ele se converteu de verdade e se transformou naquele que nós conhecemos, né? Outros personagens, Lutero também era um religioso. Se eu estiver falando alto, vocês me avisem, tá? Eu tenho mania de falar altas vezes, então me avisem. Pois é, o Lutero, né, outro exemplo disso, vivia angustiado com muitas questões e foi estudando Romanos que o Senhor fez a grande obra na vida dele. Você pode citar o próprio Calvino, né? Sistematizou várias doutrinas a partir de Romanos.
John Wesley, né, um grande avivalista, fundador do metodismo, um dos grandes homens da história do cristianismo, também lendo Romanos, foi que ele foi entender mais a questão da santificação. E poderia citar outros aqui. Tem um autor muito conhecido para quem estuda teologia, alguns já devem ter lido, que é Martin Lloyd-Jones, acho que o Rodrigo já citou ele aqui. Martin Lloyd-Jones foi um pastor anglicano, ele chegou a ser pastor, não sei qual o termo que ele usava, da rainha da Inglaterra, né? Por muitos anos, ele já faleceu, e ele era médico, deixou a medicina só para ser pastor, se tornou um grandes homens de Deus da Inglaterra. E, para você ter uma ideia, teve um período da vida dele que ele passou 13 anos estudando com a igreja a carta aos Romanos, toda sexta-feira, uma vez por semana. Já pensou? 13 anos estudando uma carta. Estou falando de uma carta de uma Bíblia que tem 66 livros. Então, vocês verem a profundidade, né, gente, que é esse livro de Romanos. Cada vez que eu leio, eu fico realmente impactado. Mas vamos ler o trecho que eu me refiro. Romanos 16, a partir do versículo 1. Talvez uma parte da leitura seja até um pouco chata, mas para a gente entender o que eu estou querendo dizer com essa narrativa aqui de Paulo. Recomendo-lhes, 16, versículo 1, a nossa irmã Febe, quase Fábio, né? Quase Fábio, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos, e ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Aí ele continua. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem o meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico, Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. E também meu amado Estáquias. Saúdem eu acho que é Apeles, aprovado em Cristo. Saúde os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião, saúde os da casa de Narciso que estão no Senhor, saúde Trifena e Trifosa, provavelmente daí duas irmãs, as quais trabalham no Senhor, saúde a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor, saúde Rufo, eleito no Senhor, igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim, detalhe interessante aí, né? Saúdem a Assíncrito, acho que é isso, Flegonte, Hermes, Pétrobas, Hermes, os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Eu poderia não ter lido, né, esse montão de nome, mas é para enfatizar aquilo que eu falei no começo. A importância que Paulo dá de reconhecer as pessoas. Difícil a gente fazer isso, né? Às vezes fala do pastor, fala de um presbítero, um ou outro, mas aquele irmãozinho, aquela irmã que está limpando o banheiro da igreja, né? Que está cuidando das crianças na escola dominical, lá que ninguém vai ver, né? Eu tinha um irmão na minha igreja, faleceu um pouco antes da Covid, um grande homem de Deus, já era um senhor de idade, né? Ele foi um dos maiores advogados aqui de Brasília, ganhou muito dinheiro, né? E era da minha igreja, faleceu. E era um cara com conhecimento tremendo de direito, de teologia. Esse irmão, gente, sabe qual era o dom dele da igreja? Dar aula para criança pequenininha. Começava o culto, ninguém viu o irmão. Estava lá embaixo, no subsolo. Quem conhece a minha igreja tem um subsolo, né? Dando aula para criancinha. Não aparecia, não era, entendeu? Mas estava lá com todo aquele conhecimento dele. Bonito isso, né? Então, Paulo está fazendo isso aqui, queridos, reconhecendo pessoas que trabalharam na obra com ele, por ele e com ele, né? Olha que coisa interessante de Paulo, né? Esse Paulo aqui certamente não é aquele Paulo da estrada de Damasco. Não era aquele Paulo que estava indo para Damasco com o quê? Cartas de recomendação para matar os cristãos. Que é outro Paulo, outro homem, né? Era o Saulo que se transformou em Paulo, transformado ao ponto de chegar e colocar essas pessoas que ficaram para a história. Olha aqui, ficaram para a história essas pessoas, né? Pelo reconhecimento de Paulo. Tipo assim, olha,
Eu não fiz isso sozinho, né? E aqui, não dá tempo a gente falar de todos os personagens, mas aqui nesses nomes tem pessoas que eram escravas e tem pessoas que eram da classe alta, que trabalhavam até com o procônsul lá, o procurador, né? Então aqui ele está citando pessoas comuns, pessoas da classe média e pessoas da classe alta. Ou seja, todo mundo um corpo só. E ele está reconhecendo essas pessoas aqui, né? Isso demonstra um coração grato. Eu não fiz a obra sozinho. Mas eu quero me deter na primeira pessoa que ele cita aí, que é uma mulher, né? Por isso que eu falei das mulheres aqui. Febe. Caramba, quem é essa Febe? Eu tenho esse costume, essa mania, sabe? De procurar na Bíblia pessoas que aparecem e somem de repente. Já notaram? Tem uns personagens que eu tenho curiosidade por essas pessoas, né? E Febe foi uma delas, né? Eu fui atrás, tentar descobrir um pouco mais sobre ela. Até uma época dessa fiz um texto, está lá na revista Ultimato, sobre essa personagem. Interessante que o nome eu fico pensando, caramba, podemos dizer que é a carta principal, né? A mais importante, não sei, pelo menos a mais falada do Novo Testamento. E Paulo encarrega uma mulher de mandar essa carta, gente, para Roma. Já pensou? Poderia ter encomendado outros, Timóteo, sei lá, outros aí mais conhecidos, né? Ele pediu uma mulher para levar essa carta para Roma. Olha que responsabilidade. Não era fácil, não foi uma missão fácil, gente. Atravessar lá aquelas estradas lá do Império Romano, chegar até a capital e entregar essa carta à igreja de Roma, igreja cristã, que provavelmente iniciou por alguém que estava lá no derramamento do Espírito Santo, né? Quando o Espírito Santo cai, certamente, Atos fala que tinha pessoas de Roma lá, e certamente essas pessoas fundaram essa igreja de Roma, enfim, tinha uma comunidade lá, né? E Paulo queria muito conhecer essa comunidade. Então ele encomenda, olha que missão importante, gente, né? Nada mais, nada menos do que uma mulher para levar um documento tão importante desse para a igreja. E o nome dela ficou para a história. Tremendo isso, né? Engraçado o nome dela. O nome Febe significa brilhante, né? Vem do grego, porque muito provavelmente ela era, a família dela adorava lá os deuses gregos, né? Isso é uma referência à lua, ao brilho da lua, né? Só que agora Febe está brilhando à luz de Cristo. Coisa interessante, né? Antes ela, certamente, como seus pais, adorava a lua, né? Eram como os ímpios, né? Mas agora ela se converteu e servia ao Cristo, né? A luz do mundo. Coisa interessante, né? Isso já nos traz uma mensagem. Quando a gente se converte realmente, a gente muda tudo, né? Até o significado do nosso nome tem que ter outro significado. Que tremendo isso, né? Algumas características interessantes, meus irmãos, que a gente vai aprendendo com Febe. Febe, ela servia com excelência. Para chegar ao ponto do apóstolo Paulo dar essa carta para essa mulher levar para Roma, gente, essa mulher é especial. Ela se destacou realmente, né? O termo que Paulo usa para ela é serva, né? Que no grego lá seria diácono, diaconisa, né? Há uma certa discussão se Paulo está realmente se referindo, oficializando a mulher como diaconisa ou se era simplesmente chamando de serva. Isso não interessa muito, né? Eu sei que tem algumas igrejas que têm essa figura, outras não, enfim. Mas a ideia aqui é de que era alguém que servia, prestava e serviço. Gente, o cristão, o servo de Deus que não serve, ele não serve. Entenderam aí? Se ele não serve, ele não serve, né? A minha igreja é uma igreja grande, nós temos hoje quase 900 pessoas. Claro, muita gente nova chegou com a pandemia e tal. Digamos que dos mais antigos somos lá 700 e poucas pessoas. Mas pessoas que servem mesmo, eu conto nos dedos. Talvez 100, estourando 200. Às vezes eu quero fazer algum trabalho na igreja, tem algum projeto, alguma coisa, eu tenho que catar pessoas, às vezes, entendeu? Então, muita gente lá quer o quê? Ser servida. Muitos de nós, infelizmente, pode estar vivendo assim na igreja. Pessoas que querem ser servidas e não querem servir. Não era o caso de Febe aqui, né? Senão Paulo não teria dado essa missão para ela. Então, Febe era uma mulher que servia com excelência. Eu sempre falo isso, meus irmãos, quando eu estou ministrando. Deus, Ele deu para nós, Ele nos deu aquilo que Ele tinha de melhor, né? Seu Filho. O melhor que Ele tinha, seu Filho Jesus. O que a gente dá para Deus, né? Muitas vezes a gente faz o trabalho de Deus de qualquer jeito, quando dá tempo, né? A gente não faz com excelência, faz por obrigação, né? E Febe era a mulher que fazia o trabalho com excelência.
Febe cuidava das pessoas. Ela era hospitaleira. Provavelmente ajudou Paulo em muitas das suas viagens. John Stott vai dizer que essa mulher era uma mulher rica, né, da classe média alta lá de Corinto, e provavelmente ela investiu nas viagens de Paulo. Aquelas viagens não foram baratas não, gente, foram caríssimas. Ela investiu em algumas viagens de Paulo e de outros irmãos, de outros missionários. Então era mulher de visão do reino de Deus, né? Ou seja, tem muitos ricos aí com coração na obra, viu? Que investem, na minha igreja mesmo, tem alguns irmãos que vivem bem financeiramente, investem pesado no reino de Deus. Uma vez eu era responsável pela área de missões da minha igreja e a gente fez uma conferência e sempre a gente pede ofertas, né? Para vários projetos dentro de missões. Tem um irmão na minha igreja que, lógico, ele me pediu para que eu não divulgasse isso para ninguém na igreja, e vocês não conhecem, também não tem problema, né? Esse irmão fez uma oferta, e essa foi apenas uma de várias ofertas que ele já fez, de 30 mil reais. Depositou na conta lá. Ele falou, Tony, não fala para ninguém. Eu não falei para ninguém. Então, assim, tem muita gente de coração, de boas condições financeiras, que estão investindo no reino de Deus. Não vão aparecer nos créditos, mas o Senhor sabe. Febe era um exemplo disso, né? Hospitaleira, investia pesado no reino de Deus. E essa própria viagem a Roma também, certamente, ela correu risco e investiu nessa missão. Febe era uma mulher que tinha vida, intimidade com Deus. A carta de apresentação que Paulo faz aqui dela, né? Eu estou recomendando Febe para vocês, irmãos, porque ela podia chegar lá e todo mundo, quem é essa mulher aí, né? A mulher já não era muito bem vista, né? Já era uma cidadã de segunda categoria. E aí a mulher chega lá, uma carta de Paulo, que história é essa? Mas Paulo fez questão, né? Então Paulo está recomendando, porque certamente era uma mulher que tinha intimidade com Deus. Eu acho que a gente falou um pouco sobre isso ontem lá na oração, né? Intimidade, vida com Deus. Foi isso que Paulo viu nessa mulher, foi isso que a igreja viu nessa mulher. Outra coisa, Febe era uma mulher que estava na vanguarda do seu tempo. Era uma mulher que quebrou paradigmas. Porque ela poderia ter dito, né? Não, Paulo, manda outro, né? Paulo, eu sou mulher, tenho que cuidar dos meus filhos, né? Tu sabe se ela era casada, mas de repente, tenho que cuidar do meu marido, dos meus afazeres. Mas ela tem uma visão além do alcance. É uma mulher que estava à frente do seu tempo, né? Uma mulher de vanguarda, realmente. É o tipo daquela pessoa, Febe, eu imagino, pelo que eu tenho estudado, é uma pessoa que não se contentava com uma vida espiritual superficial. Ela queria águas mais profundas, ela queria mais intimidade com Deus, ela queria fazer algo que fizesse a diferença na vida das pessoas, né? E isso me fala muito ao coração. Como é que está a minha vida espiritual, né? Eu estou satisfeito, né? Uma vida domingueira, fazer aquilo que eu já estou fazendo, ou eu quero fazer algo a mais. Eu acho que, de repente, não sei, Paulo pode ter até feito uma reunião assim, ter perguntado, irmãos, né, eu preciso mandar uma carta para Roma, tem algum voluntário aí? De repente, tinha uma sala cheia de homens, de repente, ninguém levantou a mão, né? A Febe foi lá e, Paulo, eu faço isso. Então, uma mulher de visão, sabe? Uma mulher que estava à frente do seu tempo e queria algo mais profundo para ela, para a sua vida e para a igreja, né? Eu fico perguntando, se Paulo olhasse para mim hoje, para você, você acha que ele confiaria essa carta? Ou ele dizia, não, o Marcelo está muito fraquinho ainda. Não, o Dantas não dá, está muito preocupado com outras coisas. Não, o Rodrigo não. Você acha que ele mandaria você, mandaria a mim para uma missão dessa? Mas ele mandou essa nossa irmã, Febe. Queridos, já indo para o final, como é que você vai aparecer nos créditos no final da história? Né? Será que você não vai aparecer nos créditos? Primeira pergunta, né? Será que a gente está preocupado com isso, realmente, né? Será que Deus vai nos reconhecer como Paulo reconheceu essa mulher? Será que seu nome vai aparecer lá? Poxa, o Rodrigo, o Coronel Gilson, o Garrido fez, né? Fez aquilo lá, ficou registrado no livro da vida, né? Em 2016 eu fiz um curso de um mês de liderança com 59 homens. Éramos 60 homens, de 28 países. No Hagai. Ficamos um mês no hotel, um lugar bem distante. E Deus me levou lá para me tratar, sabe? Me tratou mesmo. Apertou os parafusos. E numa das últimas aulas que nós tivemos, um dos professores, não sei se ele era do Egito, ele fez uma experiência tremenda e aqueles homens nós fomos muito quebrantados lá. E eu queria fazer isso com vocês hoje, trazendo essa colocação, né? Vocês já viram falar de epitáfio? Quem sabe o que é epitáfio? É aquela frase, né?
aquela frase, aquele versículo que muitas pessoas colocam nos seus túmulos. Às vezes a pessoa pede em vida, né? Ó, quando eu morrer eu quero a frase tal lá no meu túmulo. Muita gente faz isso. Eu lembro de uma frase famosa de Frank Sinatra, falecido Frank Sinatra. Ele escolheu a frase e está lá até hoje no túmulo dele, né? Ele falou, o melhor ainda está por vir. Não sei bem o que ele queria dizer com isso, mas ficou lá. O melhor ainda está por vir. Se você fizer uma pesquisa, vai ver muitos epitáfios famosos aí, né? Do Isaac Newton, do Elvis Presley, tem muitas coisas interessantes, tem uns até engraçados, né? Mas o epitáfio, ele resume a sua vida. É como se o cara quisesse, não, eu quero resumir minha vida nessa frase, pode colocar lá, né? E tem um grande missiólogo, não sei se já leram, sobre William Carey, fundador, aquele que levou o cristianismo para a Índia. Batista, né? Batista. Um dos pais da missiologia, né? Recentemente tive uma aula falando sobre ele, tremendo. Gente, que experiência, que homem de Deus. Eu fico envergonhado quando vejo a história dele. Se existe cristãos na Índia hoje, é porque William Carey foi para lá pregar o evangelho. É muito bom sobre ele, chama na escuridão. Isso, se puder ver o filme, tremenda a história dele. O homem que, assim, gente, enfim, quebrou todos os paradigmas porque amava os perdidos da Índia. Ele olhava para as pessoas na Índia e via aquelas pessoas adorando o elefante, macaco, coisa, e aquilo, Senhor, me ajuda a tirar essas pessoas da ignorância. Sabe o que ele colocou? Isso, é verdade. Inclusive eu descobri, né, nessa aula que na Índia, até hoje, gente, até hoje, quando o marido morre, a esposa, geralmente eles queimam os corpos, né, eles não enterram, né, o hinduísmo prega isso, eles queimam o morto e a mulher vai junto. A mulher é queimada viva. Isso até alguns anos atrás era normal. Hoje não é mais normal porque tem uma lei na Índia que proíbe isso. Mas algumas comunidades, por tradição, para não aborrecer os deuses, continuam fazendo isso. Gente, olha que coisa demoníaca, a mulher queimada viva junto com o marido, porque isso vai adorar, isso vai obedecer aos deuses, milhões de deuses que ele tem lá. E o William via isso e aquilo entristecia o coração dele, né? Sabe o que ele colocou pediu para colocar na lápide dele? Olha só, está lá escrito até hoje, tá? Lá na Índia. Um verme miserável, pobre e indefeso. Em teus braços bondosos eu caio. Olha o que o cara colocou no túmulo dele, né? Reconhecendo a miséria dele, né? Em teus braços bondosos eu caio. William Carey, quem quiser procurar lá. Tem um filme famoso, A Lista de Schindler. Quem lembra dele? Os mais antigos aqui já viram, né? A Lista de Schindler. Acho que os mais novos nem viram ainda. Veja esse filme, gente. E se prepare, tá? Seu coração vai ser... Não é um filme evangélico, não é um filme gospel, mas tem uma mensagem tremenda ali. E uma das cenas que mais me chamaram a atenção e que me fizeram ver aquele filme, acho que 2 ou 3 vezes, né? É quando o Schindler, que é um personagem verdadeiro, né? Caso verídico. Finalzinho do filme, ele está indo embora e os próprios judeus, que eram amigos dele, né? Ajudando a fugir da Alemanha, porque certamente ele ia ser pego pelos aliados, né? Como um amigo do regime nazista. E os próprios judeus, a quem Schindler ajudou e salvou milhares de crianças, de vidas, ajudam Schindler a fugir da Alemanha. E ele está ali na última cena, fugindo, né, preparando para entrar no carro, abraçando as pessoas, os amigos, as pessoas chorando porque ele ia embora. Aí o Schindler, ele vendia tudo que ele tinha, né? Tudo que ele via, sei lá, alguma coisa, ele vendia para comprar um judeu para ele. Porque ele comprando um judeu para ele, aquele judeu não ia no campo de concentração. Entendeu? Então, ele comprou muitas pessoas dos próprios nazistas queriam dinheiro, para poder salvar as pessoas. Ele salvou milhares de pessoas assim. Aí no final do filme ele para assim, né? Ele está de paletó, ele pega o paletó dele assim, caramba. Forte. Desculpa. Ele diz assim, né? Poxa, eu podia ter vendido esse paletó. Um anel de formatura. Um anel. Eu poderia ter comprado mais uma pessoa. Poderia... Uma pessoa a mais, né? Ele olha para as coisas que ele tinha, né? Esse carro aqui, podia ter comprado mais um. Ele parte, né? Lista de Schindler, um grande exemplo. E nesse treinamento que eu fiz, o professor
pegou a gente assim na sala e fez a gente perguntar o que é que vai estar escrito no seu túmulo. Sabe? No meu, no seu. O que é que vai ser, o que é que você fez de interessante para Deus e para os outros? O que é que vai estar escrito lá? Você vai ter coragem de colocar alguma coisa no seu túmulo? O que é que vai estar? Né? Essa mulher aqui, Febe, correu risco de vida. Poderia ter sido morta. A gente não sabe o restante da história. Ela some da história. Quem sabe até foi pega pelos romanos e morta. Quem sabe foi mais um mártir da história do cristianismo, a gente não sabe. Mas correu risco e levou essa carta para Roma. E nós estamos lendo essa carta hoje por causa dela. Porque ela decidiu fazer algo diferente. Algo interessante para Deus. E a gente perdendo tempo com tanta coisa, né? Tanta coisinha. Amém? Eu queria orar com vocês agora. Eu queria que você fechasse os olhos, baixasse a sua cabeça e pensasse, né? Que frase você vai querer colocar no seu túmulo? Qual é o epitáfio? Qual é o resumo da sua vida? Qual será? O que é que você vai deixar de legado dos seus filhos, dos seus netos, das próximas gerações que virão? Uma vida cheia de orgulho, cheia de vaidade, uma vida de preocupações com você mesmo? Ou você vai deixar um legado de fé? Ou as pessoas das próximas gerações vão poder ler lá no seu túmulo e dizer: aqui jaz um homem e uma mulher de fé. Um homem e uma mulher que amaram a Jesus, que amaram ao Senhor e fizeram a diferença na geração deles. Pense sobre isso. O que é que vai estar escrito lá? Senhor nosso Deus, quero orar nesse momento e pedir perdão pelos meus muitos pecados. Pedir que o Senhor faça da minha vida, das nossas vidas, algo que te agrade, Senhor. Algo que faça diferença na vida de outras pessoas, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa as nossas multidões de pecados e nos usa, Deus, apesar de nós, como o Senhor usou Febe e tantas outras pessoas, tantas mulheres da Bíblia, como o Senhor usou Paulo. Tem misericórdia e nos usa. Quem sabe para trazer uma pessoa só, uma pessoa para ti. Nos ajuda, nos capacita, nos usa para a glória do teu nome. É a nossa oração, Pai. Amém. Amém. Obrigado, queridos.